Gratidão porque temos vida plena. Neste vídeo nós vamos estar refletindo sobre mente e cérebro. E vamos estar vendo mitos e verdades sobre o cérebro, funcionamento do cérebro, neurogênese, plasticidade cerebral. A neurociência estuda todo esse complexo do cérebro, estuda essa relação do ser humano com o meio ambiente e a relação do cérebro e mente. Então, vamos pensar que fizemos uma jornada até chegarmos aqui, que o ser humano realizou uma grande jornada para chegar até aqui. E o maior responsável por todas essas inovações, desde o homem na caverna até o homem indo a Marte, o responsável por toda esta dinâmica é o cérebro. Então, o comandante de toda a vida animal na Terra é o cérebro. Por isso, ao entendê-lo, podemos definir as ações para evitar doenças, entender como o cérebro funciona, como ele comanda esse nosso corpo, nós podemos prevenir doenças e, se caso ficarmos doentes, saber como sanar todas essas doenças e envelhecer com senescência. O cérebro, até há pouco tempo atrás, não era conhecido por quê? Só era visto o cérebro quando a pessoa morria. Hoje já não. Hoje nós temos a tomografia, a ressonância magnética, o raio-x e outras coisas, né? O mapeamento cerebral. Então hoje estuda-se o cérebro com a pessoa viva. Vou estar passando para vocês uma pesquisa muito importante. Por quê? Durante muito tempo acreditava-se que o cérebro idoso entrava em declínio. Porém, várias pesquisas estão sendo realizadas, já foram feitas e outras mais serão feitas para estudar o cérebro da terceira idade. E o que eles chegaram? Que conclusão que eles chegaram? Que o nosso cérebro se parece com o disco rígido do computador. E as falhas acontecem, né? Se você tiver um computador, você às vezes tem que formatar esse computador. Por que ocorre falhas? Porque a gente vai colocando informação e o computador vai ficando sufocado, da mesma forma que o nosso cérebro. Nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre isso, desse acúmulo de informação que nós temos no nosso cérebro, que às vezes a gente pensa que a memória está fraca, né? Então, os idosos, imagine, tantos anos acumulando informação numa única caixinha, que é o nosso cérebro. A gente nasce com mais ou menos 400 gramas de tamanho do cérebro. Depois, até os 4 anos, ele tem assim um desenvolvimento impressionante, vai para 1,2 kg. Depois para 1.400, aproximadamente, não é assim uma coisa taxativa. Etapas e funcionamento do nosso cérebro. Então, até há pouco tempo atrás, a gente acreditava que não existia reposição de neurônios. E ficava aquela dúvida, se todas as células do nosso corpo, elas são renováveis, por que o cérebro não? Então, ficava, mas alguma coisa está errada nessas afirmações. Porque, veja bem, se você corta o dedo, né? Você nem precisa, às vezes, dependendo do corte, passar nada. Você lava com água e sabão. No dia seguinte, você vai ver que já está fechando. O que foi isso? As células foram se multiplicando e fechando aquele corte. Por que no cérebro não? Então, a neurociência ela vai estudando tudo isso para o nosso aprimoramento. Então, atualmente as pesquisas demonstram que até o fim da vida, novas células cerebrais são produzidas, porém devem ser estimuladas. A neurociência traz como novidade a capacidade que o cérebro tem de reorganizar-se, né, de compensar funções comprometidas.
E isso eles deram o nome de plasticidade cerebral. Se uma área foi lesada, outra área assume o comando daquela área, desde que seja estimulado. Tem que reforçar bem isso. Então, vamos nessa viagem para conhecer essa máquina maravilhosa que comanda o nosso organismo. O nosso cérebro é formado por neurônios, né? Vejam bem aí nessa foto. Quando a criança nasce, os neurônios estão bem espaçados, né? Aí os neurônios estão bem espaçados, vão se reorganizando e com 2 anos já existe esse emaranhado de neurônios. Vejam bem, desde quando nasce até 2 anos, existe um acréscimo de 90% de neurônio. É um berço realmente assim maravilhoso. Agora, é importante que essa criança tenha estimulação e uma nutrição correta. Até os 6 anos, a criança possui a maturação cerebral, quer dizer, você viu lá na foto anterior, aquele emaranhado de neurônios. Depois começa o raciocínio lógico. Então, até 6 anos, a criança tem muito assim aguçado os 5 sentidos. Aí depois, com o desenvolvimento, né, de toda a capacidade pré-frontal do nosso cérebro, com muita massa cinzenta, começam-se as funções lógicas que nós já vimos anteriormente. E aí ocorre o quê? Você nessa foto vai estar observando que são as funções executivas, são as funções que a gente precisa para lidar no dia a dia. Quer dizer, se eu vou limpar uma casa, eu vou pegar uma vassoura, é uma função executiva. Se eu vou fazer vou confeccionar um alimento. Então, tudo isso são funções executivas. São intelectuais, mas também executivas. E tudo isso o quê? As funções executivas são várias habilidades superiores, né? Não é só sensório-motora, não é só manipular as mãos, correr, agachar e nada disso. Tem funções superiores de organização e integração que estão conectadas a diferentes vias de interação neuronal envolvendo todo o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio lógico. Aí o idoso, então a partir de 20 anos, a maturação já está completa do cérebro e ele precisa ser estimulado através de várias atividades. Vejam bem, uma pessoa se forma na faculdade. Se ela parar naquela formação, ela vai, tipo assim, desaprendendo, né? Porque não coloca em prática aquilo que aprendeu. Mas em qualquer atividade, quer seja no lar, quer seja ter uma loja, faz parte, tem uma empresa, trabalha nessa empresa, a pessoa tem que estar sempre aprendendo, sempre estimulando o cérebro para a criação de novas habilidades. E algo importante a dizer, não importa o tamanho do cérebro, o importante é a sinapse, que é o neurônio junto com outro neurônio, para ter a transmissão elétrica das informações. Então, a gente precisa dessa estimulação para isso, para um neurônio passar a informação para o outro e formar uma corrente neural. Veja bem, uma corrente bem forte dos neurônios. Se porventura ocorrer algum problema, algum acidente cerebral naquela área, um entupimento de veia, aí outros neurônios vêm compensar. É isso que se chama de plasticidade cerebral. Vejam bem essa foto. É um cérebro de 18 anos e um de 83 anos. Olha assim e fala, vixe, a massa de um tá pegando totalmente a foto, a massa do outro já está diminuída. Mas é um engano, né? Às vezes a gente vê uma coisa e pensa que é verdade aquilo que a gente está vendo, mas essa foto mostra o quê? Um cérebro realmente está cheio lá, tá vários neurônios. O outro tem menos neurônio. Só que esse outro cérebro tem as redes neurais bem fortes.
Então, o que eu preciso não é quantidade de neurônio. O que eu preciso é uma rede neural forte, né? Importante é o conteúdo e não o volume. O importante é eu ter o meu cérebro todo brilhante. Quando eu pensar em alguma coisa, eu irradio para o meu cérebro como um todo. Então, vamos fazendo uma breve reflexão. Envelhecimento cerebral é inevitável, claro. Da mesma forma que eu estou com as minhas ruguinhas, o meu cérebro também acompanha esse meu envelhecimento. Você viu que lá perdeu-se um pouco o volume, mas o que importa é a qualidade. Mas, em geral, com o evoluir da idade, o cérebro sofre um encolhimento e há mudanças em todos os níveis. Por isso, nós temos que ter uma alimentação saudável, nós temos que fazer atividade física, nós temos que ter um pensamento correto, temos que sonhar, né, para que o nosso cérebro tenha qualidade. Todo o nosso organismo reproduz células. E hoje a gente sabe, né, que o nosso cérebro também. Então tem uma foto aí mostrando para vocês que o cérebro tem a célula-tronco dele, porque a célula-tronco é o seguinte, a célula-tronco é a mesma célula de quando nós fomos formados, né? O espermatozoide do papai, o óvulo da mamãe se uniram e formaram a gente, né? A célula-tronco é isso, são células que podem formar novas células. Então, da mesma forma que forma a célula daqui para baixo, novas células, daqui para cima também tem novas células. O estudo bem pontual nessa área chama-se neurogênese. A neurogênese estuda essa formação de novas células. Então, a neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro. Antes acreditava-se que ocorria apenas no desenvolvimento do cérebro enquanto criança, até 6 anos, depois um pouquinho até 12, depois parava de ter. Mas hoje a gente sabe que não. Durante toda a nossa vida, o nosso cérebro cria novas células. Olha que lindo que é o neurônio. Gostaria que vocês tentassem entender aqui, olhar para dentro do seu cérebro, e aí vocês vão ver uma rede repleta de coisas brilhantes e, sabe, fiozinhos, um interligado no outro. Isso aí é o que nós somos, isso aí é o que nós pensamos, isso aí é o que nós realizamos, isso aí é o comando do nosso corpo. Então, a neurogênese ela é muito ativa no hipocampo e no bulbo olfativo de mamíferos adultos, né? Então, aqui nós temos muitas células que podem se tornar neurônios, o que sugere a persistência de células-troncos neurais ao longo da vida. Esse termo é polêmico, claro. Existem cientistas que falam que não, que a gente vai envelhecendo, os neurônios vão morrendo, a gente não tem reposição. Agora, hoje, o que está em pauta, o que é firmemente divulgado é que nós podemos envelhecer com senescência. Nós podemos, aparentemente, até estar um pouco caidaço, né? Mas o nosso cérebro está ativo. Então, lembrando que nós somos aquilo que nós pensamos ser. Aparentemente, podem até achar que não vamos conseguir, mas se eu quero muito uma coisa, eu consigo. E o berço, né, para fazer todas essas células, todos esses neurônios, é o sistema límbico, mais especificamente, né, no hipocampo. O hipocampo, ele é o centro da memória. E é muito importante os novos neurônios no centro da memória, porque foi, e vai ser sempre a memória que faz com que o ser humano evolua. Se nós não tivéssemos esse sistema límbico, nós não poderíamos estar aqui, a gente estaria lá na caverna ainda. Porque imagina, o homem na caverna, ele fazia aquilo,
Aquilo que ele fazia passava para o seu filho passava para o outro filho. Mas aí não, aí nós temos o nosso sistema límbico aqui no nosso cérebro. E no sistema límbico tem as amígdalas cerebrais que guardam todas as coisas novas que nós fazemos. Então, junto das atividades atuais com as coisas novas que nós estamos fazendo e com as coisas antigas que nós já fizemos, a gente junta aquelas imagens anteriores com o fazer agora, a gente faz uma terceira coisa, uma terceira via. Por isso que houve a evolução do homem. Ele aprendia, guardava na memória, a próxima geração pegava aquele aprendizado e fazia de forma diferente, sempre evoluindo. Então, o sistema límbico ele é muito importante. Por quê? Porque nós temos também o hipotálamo, que o hipotálamo, vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Então, o hipocampo, portal da memória, onde memórias recentes são processadas para virar memórias a longo prazo. A amígdala é o local das emoções, principalmente o medo. O tálamo, que fica bem assim, é a transmissão. Todas as informações que vêm de fora passam pelo tálamo e vai para o hipocampo. E o hipotálamo regula a temperatura do corpo, a fome, a sede, enfim, a reprodução e prazer. Então, esse sistema límbico foi e é o responsável pela evolução humana. Então, o hipocampo, com a sua memória, nos trouxe até aqui, neste momento. Por que é importante saber isso? Porque eu posso buscar dentro de mim todas as informações que eu preciso para realizar alguma ação. Então, eu vejo algo, eu não consigo fazer isso. Mas se eu buscar nas minhas memórias de longo prazo, fizer uma reflexão, observar o presente, com certeza eu vou ter um insight. E como lá o homem da caverna, eu vou conseguir fazer algo mais do que aquilo que eu estou fazendo hoje. Vamos falar um pouco da plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral corresponde quando as estruturas do cérebro se modificam de forma adaptativa às exigências de desempenho cognitivo, motor, visual, auditivo e etc. Então, como eu falei lá atrás, o que é plasticidade cerebral? Eu formo uma rede neural no meu cérebro. Se ocorre alguma pequena lesão em alguma área, o meu cérebro tem condição de se readequar. Então, eu me transformo para estar realizando aquela atividade. Por isso que alguém tem um AVC. Se o cérebro dele é saudável, teve uma vida correta, por exemplo, tem um problema na fala. Mas através de terapias específicas, você pode voltar a falar. Isso ocorre porque dentro do nosso cérebro nós temos a plasticidade cerebral. E o equívoco, lembra que lá no começo eu falei mitos, Usamos apenas 10% da capacidade cerebral. Não é verdade. Se o nosso cérebro tem essa plasticidade cerebral, quanto mais eu utilizo o cérebro de forma adequada, não adianta aí querer pegar e ver toda a enciclopédia do mundo. Quer dizer, o meu cérebro não aguenta, porque o meu cérebro é seletivo, ele só guarda aquilo que eu preciso usar. Ele não fica guardando coisas que eu não preciso. Então, ele é seletivo. Mas ele é seletivo, mas aquilo que eu me proponho a fazer, eu posso realizar os meus 100%. Então, um outro mito, o cérebro é uma estrutura fixa no adulto. Não é verdade. Nós podemos estar sempre em transformação. Eu vejo muito reportagem de pessoas idosas, e há pouco eu vi uma japonesa de 65 anos que não fazia atividade física nenhuma, começou a fazer. Não, deu um clique lá na cabeça dela, eu vou modificar, eu vou fazer tudo aquilo que eu não tinha feito. Hoje ela tem um corpo perfeito, musculatura, tudo por quê? Porque ela exercitou essa musculatura, E teve também benefícios. Quem faz a atividade física tem benefícios
no corpo inteiro, não só no cérebro. Então, devido à plasticidade cerebral, as pessoas que sofrem lesão, como eu falei, podem recuperar, né, todas as funções perdidas, desde que estimule, faça o tratamento correto, sempre sendo orientado por um médico nas diversas áreas, né? Então é essencial que se mantenha uma estimulação cerebral constante para que se assegure o armazenamento contínuo de novos conhecimentos. Então não é porque eu tenho uma memória ancestral que eu vou ficar vivendo no passado. Eu tenho que sim trazer essas memórias do meu passado, adquirir novos conhecimentos e sempre uma caminhada contínua. Eu sempre tenho que viver em novidade de vida. Então vamos relembrar da importância de se conhecer. Por que é importante se conhecer? Primeiro, eu me conhecendo, eu sei aquilo que eu quero. Porque senão a vida me traz coisas que eu não sei se eu quero, talvez eu queira, talvez não queira. E eu fico naquela lá, no sim, no não, talvez. A minha vida tem que ser sim, sim, não, não. Né? Então, eu me conhecendo, eu sei a roupa que eu gosto, eu sei o cabelo que eu gosto, eu sei o carro que eu quero ter, eu sei a casa, eu sei o sofá. Eu entro numa loja para escolher um sofá. Tem sofá de tudo quanto é tipo. Eu me conhecendo, eu sei o meu perfil, eu sei o jeito que eu gosto, sofá alto, sofá baixo, chaser, quer dizer, aí eu vejo o que eu quero. Então, nós temos que ter equilíbrio. Para ter equilíbrio, nós temos que nos conhecer. Nos conhecendo, a gente busca um equilíbrio emocional, intelectual, porque determinadas coisas que eu quero fazer, eu vou na minha enciclopédia buscar conhecimento, porque meu cérebro não tem tudo, né? O físico, tô meio caidinha aqui, vamos fazer uma musculatura, vamos fazer um abdômen, né? Vamos fazer um relaxamento de pescoço. Social, é importante o relacionamento social. O ser humano não foi criado para viver só. Ele precisa desse relacionamento, cada um respeitando o seu espaço, cada um respeitando a ideia do outro, né? E espiritual. Nós precisamos acreditar em algo, né? E o espiritual nós vamos ver depois aqui mais à frente. E o equilíbrio emocional, como eu disse, ele depende de uma correta estrutura do sistema límbico, através da amígdala cerebral, que recebe estímulos externos, né? Guarda lá, e eu preciso desse equilíbrio emocional para não ter medo da vida, né? E todos esses estímulos que tenha um equilíbrio emocional conectada com o córtex cerebral, eu tenho um raciocínio lógico correto. Então vem uma informação, a amígdala vem com aquela gama, com aquela potencialidade emocional. Aí eu me acalmo, reflito, deixo esse pensamento chegar no córtex central, né? E no pré-frontal, e aí eu tenho o raciocínio formado e aí eu falo aquilo que eu devo falar. Por isso que a gente não deve ser levado pelos nossos instintos. Eu sou assim mesmo, bateu, levou. Não, não posso ser assim. Eu tenho que raciocinar para entender qual que é a melhor saída para aquele problema. Então eu tenho que dar um tempo. A amígdala não, a amígdala realmente é assim, bateu, levou. Mas o raciocínio lógico faz com que nós tenhamos uma atitude mais correta para aquele momento. Tanto é porque, vejam bem, lá na amígdala nós temos fatos ancestrais diversos, né? Naquela época lá da caverna, se eu via um bicho, eu já queria matar ele porque eu sabia que ele vinha, talvez até querer me comer, né? Hoje não. Hoje se eu vejo um cachorro, ele não vai vir me morder, desde que eu não o maltrate. Então hoje eu tenho que entender algumas informações que o meu cérebro manda, por isso que eu tenho que raciocinar. E o cérebro, ele não distingue o objeto físico da imaginação.
Por isso que nós temos que conduzir nossos pensamentos e atitudes. Já falei sobre isso, que eu posso ver um objeto e posso imaginar esse objeto. O meu cérebro, ele vai me conduzir da mesma forma se eu pegar um objeto ou se eu pensar nesse objeto. Equilíbrio intelectual e físico que nós temos que ter. Então, intelectual, aprender a pensar, como eu falei. Né? Vem algumas imagens na minha mente, eu tenho que raciocinar. Isso aí é pensar. Eu tenho que desenvolver a concentração. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Não é, eu vou pôr a chave aqui. Não, eu tenho que ver onde eu coloquei a chave. Eu tenho que falar, estou pondo a chave aqui. Por isso que inventaram a agenda também. Sabe, a agenda não é simplesmente para executivo. A agenda é para nós. Porque antes nós tínhamos uma vida mais tranquila, com poucos afazeres. Hoje, qualquer pessoa tem vários afazeres no seu cotidiano. Então, uma agenda, marcar quando tem que ir no médico, marcar quando está tomando remédio, isso aí não é que está perdendo a memória, que são várias coisas ao mesmo tempo que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ter concentração nas coisas que eu estou fazendo. Percepção. Eu tenho que, antes de ficar falando à toa, assim, perceber o meu ambiente, perceber aquilo que eu devo falar, né? Desenvolver uma leitura ativa e crítica, não engolir. Por exemplo, a gente às vezes assiste novela achando que aquilo é uma verdade. Novela é novela, né? Então a gente tem que ter o sentimento crítico. E com isso tudo a gente aumenta o capital intelectual, né? E aprender a trabalhar os músculos cerebrais. Aprender a estimular o cérebro. Né, aumentar o nosso coeficiente intelectual, coeficiente emocional, coeficiente espiritual. Nós temos que... Isso é um autoconhecimento. Eu estou dando aqui algumas dicas. Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vão atrás desse conhecimento. O que é QI? QE? O que é coeficiente espiritual? Né? Vocês têm que ir atrás dessas informações. Então, treinar a escuta ativa e o olhar ativo. A gente fala muito, mas a gente escuta pouco, né? A gente olha muito, mas a gente não para o nosso olhar nas coisas que nós temos que olhar, né? Por isso que a gente esquece. A gente olha tudo. Mas se eu pergunto, o que estava nessa sala? A pessoa vai simplesmente, não sei. Por quê? Porque não olhou, mas não viu. Não fixou o seu olhar naquilo que é do seu interesse. Então, aquilo que é do nosso interesse, a gente deve parar, se concentrar e absorver aquela informação. O físico, eu já falei em várias coisas, né? O exercício físico, a alimentação correta, o sono, nós precisamos dormir. O sono, ele traz um benefício muito importante, ele tranquiliza o nosso corpo, ele permite a renovação celular, né? O nosso cérebro, ele não dorme, ele trabalha lá incessantemente, porque é ele que comanda o corpo, então ele não pode dormir. Mas o relaxamento de todos os outros órgãos é de suma importância. Então, se você não está com sono bom, procure o seu médico clínico para fazer uma varredura aí para entender o porquê você não está tendo um sono correto. Vamos agora falar do equilíbrio espiritual. Os cientistas são terríveis, né? Eles vivem procurando, tem uma ideia, vai fazer pesquisa, né? Então, eles acharam o ponto de Deus no cérebro. Vocês vão ver aí o pontinho de Deus no cérebro. E esse ponto, o que é? Da mesma forma que nós herdamos dos nossos pais o nosso jeitão de ser, nosso cabelo, nossos olhos, se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu sou mais gordinha, se eu sou mais, né, fininha, não importa, a gente herda dos nossos pais a questão genética, fenotípica e a questão de todas as outras coisas. Também herdamos essa parte, né, da memória. Nós herdamos dos nossos pais a questão lá da amígdala e também herdamos dos nossos antepassados memórias históricas, aspectos físicos e predileção por uma determinada religião
ou ausência dela. Tem gente que não acredita em nada, né? Então, essa predileção pela parte espiritual, nós também herdamos dos nossos antepassados e elas são fixadas através do meio ambiente. Então, se a minha família é de uma determinada religião, eu vou seguir, né? Por isso que quando a gente sai daquela religião e vai para uma outra, enquanto adulto, a gente fala que a gente se converteu. O que é converter? Sai de uma religião, né, do início, e se converte, muda para um novo tipo de religião, um novo pensamento, uma nova ideia, um novo direcionamento. Então, existe o ponto de Deus no cérebro. E agora eles descobriram o circuito da fé. Então, quando alguém está orando, rezando, fazendo os seus trabalhos no centro espírita, então o cérebro ele brilha em determinados pontos, né? É algo assim fantástico. E tudo isso por quê? Porque nós temos uma tomografia, uma ressonância magnética. Então, essas pessoas, nessa pesquisa, são colocadas fotos para elas pensarem, né, para elas sentirem, para elas terem uma emoção, e aí eles mapeiam o cérebro vendo. Então, hoje em dia, eles conseguiram mapear o circuito da fé. E a mente? A mente está dentro do cérebro? O cérebro está dentro da mente? Como é que funciona isso, né? Então, várias são também as teorias. Então, eles diferem de tudo quanto é forma de ser. A memória, a atenção, a lógica, a intuição, a resolução de problemas, a capacidade para se comunicar e, dependendo da teoria, a emoção, depressão e os processos inconscientes são algumas das principais características da mente. Então, o que alguns pesquisadores falam? O cérebro é a parte física. Como o cérebro ele é elétrico, né? Os neurônios se comunicam biologicamente, quimicamente, mas também a maior parte eletricamente. Então, o nosso cérebro, né, como vocês veem essa foto aí, o nosso cérebro faz toda essa parte biológica, aí nós temos essa parte elétrica que rodeia o nosso cérebro e nós conseguimos, então, ter uma relação. Então, a mente seria a parte externa e o cérebro a parte interna. Isso deu uma luz, né, na questão da telepatia, na questão, né, de nós estarmos assim, por exemplo, eu vou interceder por uma pessoa doente lá no Japão. Eu estou aqui rezando, orando, a minha mente, como ela é elétrica, ela vai até essa pessoa e leva a minha mensagem telepaticamente. Então, isso veio trazer uma luz, né, em toda essa história da paranormalidade, que hoje, antigamente acreditava-se que era algo místico, algo assim sobrenatural, hoje não. Hoje existe respaldo científico para ele, para essa teoria. Então, o cérebro cria e alimenta a mente. E a mente depois assume vida própria, né? Que é o nosso pensamento. Então, podemos mudar o cérebro através da mente. Isso ocorre devido às conexões que a mente faz com outras mentes. Então, práticas religiosas demonstram, através das intercessões, a ligação das pessoas. Isso também traz uma luz nas doenças psicossomáticas, né? Que o nosso cérebro, ele em conexão, por exemplo, se eu sinto uma notícia ruim no mundo, essa notícia vem para mim através dessa conexão mente, entra no meu cérebro e eu fico aflito, às vezes sem saber por quê. Né? Então, às vezes a gente entra num ambiente ruim sem a gente ouvir, a gente não ouve isso, mas a gente sente através da mente. Finalizando essa parte do conhecimento geral, ressalto que a metodologia é estar organizando o pensamento para se autoconhecer e buscar cada vez mais a senescência, que é o envelhecimento com autonomia e liberdade. Eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei
como eu quero que os outros me tratem, eu tendo esse conhecimento de que eu quero que o meu filho me trate de tal e tal forma. Então, o que eu tenho que fazer para que ele me trate assim? Não é simplesmente falar para ele, ah, você me xingou, você fez isso, você fez aquilo. Não, eu tenho que criar uma personalidade para que o meu filho me respeite. Eu não posso pedir respeito. Eu tenho que ter uma ação para que as pessoas me respeitem. Eu tenho que ter ações. Eu tenho que fazer por merecer o que as outras pessoas possam vir a fazer para mim. Para terminar, para o ignorante, a velhice é o inverno. Para o sábio, é a estação de colheita. Quando nós temos uma vida com saúde plena, uma vida observando todos os princípios para um envelhecimento saudável, né? Agora, na terceira idade, é a hora da colheita. Então, se eu plantei várias coisas maravilhosas, a minha colheita vai ser o quê? Vai ser maravilhosa. Né? Tem até um versículo bíblico que diz, se você planta vento, você colhe tempestade. Então, a minha vida são as minhas escolhas e a minha colheita se refere ao plantio da minha vida toda. Então, que nós possamos colher realmente coisas boas, mas para isso, vamos nos autoconhecer e plantar o melhor de nós. Agora nós vamos passar para o caderno de atividades. Neste caderno de exercícios do vídeo 6, lembrando que o nosso projeto como um todo é vivenciando a plenitude. E esse primeiro caderno aqui, que é o vídeo 6, nós vamos intitular de autoconhecimento, que é o módulo 2. Então, aqui, da mesma forma, eu não vou estar lendo esse caderno de exercícios, porque também é um exercício para que vocês possam fazê-lo lendo, refletindo. Aí vocês vão ver o cérebro e a mente. Você vê o cérebro orgânico, a mente, essa parte elétrica que envolve o cérebro, né? Então vocês vão estar vendo, lembrando que nós temos 3 cérebros. Reptiliano, que é o cérebro que todos os animais têm, né? Depois nós temos o outro cérebro, que é o cérebro do mamífero, que apenas os mamíferos possuem, e o cérebro humano, que é o cérebro complexo, que tem o córtex aqui cerebral, né? Então vamos lá. Aí que eu falei, ó. O neocórtex, que é o cérebro humano, que pega todos os 3, mamífero e reptiliano. O instintivo, que é o primeiro cérebro, que é o lutar, ficar, agir, né? O mamífero, o emocional, que é o sentir. E o neocórtex é o racional, pensar. Então, vocês deem uma olhadinha, leiam com bastante cuidado. Pense que essa apostila não é para fazer rapidamente. Um dia lê uma página, outro dia lê outra página. É para refletir, para se autoconhecer, né? Então, vamos lá. Os 5, nós vamos estar falando dos 5 sentidos nessa apostila, que é como o cérebro absorve o mundo. Então, o cérebro absorve o mundo pelo tato. Depois vocês vão ver uma questão do tato. O tato não é só mão, nariz, os olhos, a boca, né? Então, vamos começar pelo olfato. O olfato é o órgão mais primitivo que nós temos, porque ele foi muito necessário, né, no começo, nos primórdios dos tempos, porque o homem precisava sentir o cheiro das coisas. Ele precisava sentir se um animal estava chegando, ele precisava sentir que animal que ele iria matar para poder comer. Então, nós temos assim, e o olfato, agora que nós estamos falando sobre essa captação das informações do mundo, por exemplo, uma queimada, né? Você vê que os animais,
eles fogem de uma floresta antes mesmo da gente ver o fogo, né, através do olfato. Então, os animais têm muito apurado isso. A gente se fia mais na visão, na audição, mas de uma forma geral, né, o olfato é muito importante. Então, vocês vão estar desenhando o nariz, imaginar todos os odores que você se lembrar, que você conhece. Então, você vai buscar lá no hipocampo as imagens, o cheiro dos odores. Por que que é importante? Odor novo, junto com o odor que você já conhece, formam outra característica sua que é muito importante para você estar estimulando a criação de novos neurônios. Criando novos neurônios, você tem uma rede neural mais forte e uma plasticidade correta no teu cérebro para supostos acidentes cerebrais. Então, o olfato é muito importante. Então, vocês vão estar lendo aí. Qualquer dúvida, acessar o nosso grupo de WhatsApp. O paladar é muito importante. Imagine vocês tomando uma sopa muito quente. Se a gente não tivesse o paladar, a gente ia tomar essa sopa e ia queimar tudo. Então, o paladar é muito importante. Imaginem vocês comendo uma comida apimentadíssima e ia assar tudo por dentro. Então, tudo que nós temos é de suma importância. Quando a gente presta atenção nos sabores, nós estamos estimulando o cérebro. Por isso que é legal a gente, cada dia, fazer uma comida com tempero diferente, né? Ousar colocar temperos diferentes para estimular o cérebro. Tá vendo que para estimular o cérebro não precisa de muita coisa, precisa se conhecer e trabalhar com esse conhecimento que a gente tem, né? Então, a visão não precisa nem falar muito, né? A visão, ela traz para dentro de si, traz para dentro das nossas memórias as fotos do mundo todo. Então, nós temos guardado na nossa memória, a gente pensa através de imagem. Então, eu consigo, eu consigo lembrar de um odor quando eu tenho essa imagem de algo que eu cheirei, algo que eu comi do paladar. Então, a minha mente trabalha com imagem. Por isso que quanto mais imagem eu trazer para dentro do meu hipocampo, melhor eu vou ter um cérebro mais saudável. Então, em Mateus, na palavra de Deus diz, Mateus 6, 22, 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, da mesma forma que eu sou aquilo que eu como, né? Se eu como coisas boas, meu organismo vai ser bom. Se eu vejo, se eu procuro me concentrar em coisas boas, né? Eu trago para dentro da minha mente imagens boas e vou viver segundo essas imagens que eu me propus a ver, né? Então eu vivo segundo aquilo que eu vejo e segundo aquilo que eu como. E também segundo aquilo que eu escuto, né? Que eu cheiro, enfim, os 5 sentidos, eles me ajudam a trilhar um caminho correto. Tem muitas pessoas que gostam do caminho errado, mas para ter uma vida saudável, um envelhecimento com senescência, o ideal é trazer para si coisas saudáveis. Aí o exercício para a visão, vocês vão estar fazendo esses triângulos complementando, né? Aí com esse triângulo e com essas outras formas geográficas aqui, vocês façam um desenho. Aí vocês vão complementar também esse outro desenho. A audição. A audição. Você precisa aprender a ouvir,
né? Às vezes as pessoas falam, ah, ela tá senil, tá lá quieta num canto. Por quê? Porque ela não presta atenção. Mas não é porque está com problema no ouvido, é que fica alheia. Às vezes fica pensando no passado, às vezes fica pensando numa vizinha que falou alguma coisa errado. Então procure ouvir o máximo que você puder. Se porventura você não está escutando direito, vá no médico. Vá no médico para ele ver se existe algum problema. Aparelhos hoje, tem aparelhos assim, ó, de uma tecnologia maravilhosa, que não tem ruído. Então vá em busca, por quê? Porque quanto mais eu ouvir, mais eu me interajo socialmente. Se eu fico sem escutar, eu vou ficando no canto. Vou ficando no canto, vou ficando sem conhecimento e as pessoas vão me isolando. Porque eu não escuto, aí eu quero falar, eu falo fora de contexto. Ah, essa aí tá gaga. Não, então eu tenho que escutar para que eu possa entender o que se está conversando e aí a gente tem uma vida relacional legal, né? Aí você vai desenhar o seu ouvido, procurar ouvir todos os sons da casa, sabe? Começa a andar na casa ouvindo o som da geladeira, o sonzinho do tic-tac do relógio. Procura ouvir para você aprimorar essa parte do seu ouvido. E aí, uma coisa importante para o nosso cérebro é a música. Quando a gente escuta uma música, principalmente da nossa preferência, o nosso cérebro ele se ilumina. Para o cérebro iluminar, existe uma corrente elétrica que fica passando, que fica norteando ali dentro do cérebro. Então imagine o tanto de rede neural que pode vir a acontecer de serem redes novas. Então a música, ela é de suma importância. Ou você pode cantar, ou você pode tocar um instrumento, ou você pode simplesmente sentar na sua cadeira, no seu sofá e ouvir uma música clássica, né? Uma música clássica. Quem é muito religioso, ouvir uma umbá, né? E aí você eleva o teu espírito e também faz atividade no seu cérebro. Então, vamos fazer a música e o cérebro. Tem algumas atividades também. Eu coloquei algumas atividades aqui, do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, do si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Então, você vai começar a fazer alguns exercícios musicais, né? Para você estimular o seu cérebro. Se você tiver um neto que toque, né, algum instrumento, pede para ele tocar algumas músicas para você, tenta compor uma música para ele tocar, certo? Dá uma forma simples, né? Inventa uma letra, inventa uma melodia. Isso é importante para o cérebro. E em qualquer idade, não é porque é só na terceira idade, não. Qualquer idade a música é excelente, desde o ventre materno. Toda gestante deveria colocar música clássica enquanto está gestando. Aqui tem para você fazer. E o tato? O tato, minha gente, a gente pensa que é só as mãos, mas não é só as mãos. Então, o tato é o corpo inteiro. Certo? Eu sinto no corpo inteiro. Por isso que é tão gostoso dar um abraço, sabe? Então, você sente, por isso que você se arrepia. Né? Aí muita pessoa pensa que é só tato, tato, tato. Não, não é só a palma da mão. Você tem o tato na ponta dos dedos, né? Na palma da mão e nos lábios. Né? Por isso que inventaram o beijo. Né? Quer dizer, você beijando, você transmite para aquela pessoa o amor que você sente. Né? Então, é pelo tato, né, que você consegue essa harmonia com uma outra pessoa. E haja vista que a primeira coisa que um bebê faz quando dá alguma coisa para ele, o que ele faz? Leva na boca. Né? Ele através da boca, ele sente o meio ambiente sendo interiorizado nele. Né? Então ele pega a mãozinha, quando ele está mordendo a mãozinha, ele está se conhecendo. Né? Por isso tem algumas crianças que chupam o dedo, né?
e porque ele quer se conhecer. Então, tudo que um bebezinho no começo da sua vida faz é pegar os objetos e levar à boca, né? Esse é o tato. Também tem algumas atividades aqui para você fazer, né? Então, qualquer dúvida. E a mente? Já falamos bastante sobre a mente. Vocês também vão estar fazendo alguns exercícios, né? Vão imaginar uma nuvem sobre a sua cabeça e é nessa nuvem que está a nossa mente. Bom, chegamos ao fim desse vídeo Mente e Cérebro. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Até mais!